Podemos assentar. Mas senta em conexão com o Espírito de Deus. Senta falando com o Espírito de Deus assim, ó, fala comigo e me dá força suficiente para eu ter ações, atitude. Porque não é sobre nós apenas recebermos uma palavra, mas é sobre nós termos poder para que nós possamos realizar essa palavra como uma verdade. Entenda isso. Aleluia. Vamos lá, igreja, a atmosfera está gostosa. Aleluias. Vamos lá. Está gostoso o ambiente. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá. Já começa. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá. Você precisa ativar a sua coragem. Você precisa ser corajoso. Corajosa. É preciso ativar o amor aí dentro de você. Porque o medo é a ausência do amor. A Bíblia diz que o amor, ele lança fora todo o medo. Não é uma porcentagem do medo, é todo o medo. Ou seja, toda vez que eu deixo o medo tomar conta, quer dizer que eu estou me ausentando do amor. E a Bíblia diz que o amor é Jesus, o amor é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, não é um sentimento. Deus não é amor e justiça também, Ele é amor e ponto final. Toda vez que eu sou tomado pelo medo, quer dizer que eu estou na coleira de Satanás. Porque a ausência do medo é o estágio final da maturidade do cristão. Porque toda vez que não existe mais medo em mim, eu tenho acesso a portais de Deus. Eu tenho acesso a arquivos de Deus. Eu tenho acesso à sala do trono de Deus. Eu tenho acesso à revelação de Deus. Eu tenho acesso a curas. Eu tenho acesso à libertação. Toda vez que o medo vai embora, não existe mais poder do reino das trevas sobre mim. Não existe mais maldições hereditárias. Não existe nada que possa me segurar. E eu vou entendendo e analisando o ambiente, analisando pessoas e entendendo qual medida cada um precisa para que eu possa liberar na medida exata, nem de mais, nem de menos, mas a medida, o amor é uma medida perfeita. A Bíblia diz que contra o amor não existe regras. Contra o amor não existe leis. Quando eu vivo uma medida exata de amor, nem da fé eu preciso mais, porque a Bíblia diz que quando chega seu amor, faz-se tudo. O céu será um lugar que nós não usaremos a fé, porque nós estaremos diante do amor, diante de Deus, com toda a nossa força. O problema é quando eu vejo uma geração alimentando o medo dela, para que ela tenha alguns argumentos, para que ela tenha um porto seguro, para que ela tenha uma âncora, para que ela tenha uma ponte, para que ela tenha um meio de fuga, porque o medo é uma ação. Que ação é essa? É a ação de fugir. E hoje eu te convido a você confrontar o seu medo. Hoje eu te faço um convite a você confrontar o seu medo. E qual é o maior medo que a igreja tem hoje? A igreja tem medo de se sentar à mesa com Jesus. A igreja gosta do glamour de Jesus, a igreja gosta do poder de Jesus, mas a igreja não quer relacionamento com Jesus. Jesus era apaixonado por Deus, é apaixonado por Deus. Mas a Bíblia diz que no capítulo 14 de Mateus, ele estava no meio da multidão e ele começou a arrumar um jeito, ele conseguiu para poder se afastar da multidão para ir orar. E ele fala assim para os discípulos: ei, eu preciso que vocês atravessem o mar, porque eu vou me despedir da multidão e eu me encontro com vocês no caminho. Só que aqueles homens iriam entrar mar adentro. E a Bíblia diz que Jesus, ele se despede da multidão e ele sobe no monte para poder orar. Porque Jesus, ele entendeu que o poder da oração, entenda isso por favor, Jesus sendo Deus, ele se esvaziou, ele não abria mão da oração. Todo mundo que tem medo de sentar à mesa de Jesus, sentar à mesa com Jesus,
está na coleira de Satanás. Vou te falar algo nessa noite. Por favor, por favor, por favor, não viva em paz com os seus demônios. Não viva em paz com os demônios que te perseguem, porque do medo. Porque você não se sente apto para estar livre. Porque você sabe dos erros que você cometeu um dia e que você comete e não tem força ainda para poder se libertar desse medo. Não tem força ainda para poder se libertar desse pecado. Então você precisa estar em paz com alguns demônios para ele não roubar algumas coisas que você conseguiu adquirir no meio do caminho. Para que ele não gere em você uma depressão, para que ele não gere em você alguma fobia. Então você precisa estar em paz com alguns demônios. Hoje eu te convido a você despertar esse demônio que está dormindo na sua cama. Hoje eu te convido a você despertar esse demônio que está sentado na sua mesa. Dá um tapa na cara desse demônio e diz: ei, eu tenho um Jesus que cuida de mim. Olha o tamanho do meu Jesus. Aumente a percepção desse Jesus na sua vida. Aumente a percepção desse Jesus. Olha o que está acontecendo na sua vida. Cadê aquele brilho do Espírito de Deus que você carregava? Cadê aquela sede de ganhar pessoas? Agora você só quer se manter vivo e abençoado. Tem alguém aqui comigo? Eu preciso de vocês. É muito mais do que você estar vivo e abençoado. É muito mais do que coisas, do que título. É muito mais do que lugares. É muito mais do que uma conta. É muito mais, é muito mais. Nosso propósito não é uma conta cheia, não é um carro novo, uma casa nova ou um título. Nosso propósito é amar Jesus. O nosso propósito é adorar a Deus. O nosso propósito é acessar poderes. Por favor, entenda isso. Você não pode estar ludibriado pelo que pode acontecer numa vida terrena, que pode ser parado com a notícia de um câncer, pode ser parado com um acidente, pode ser parado com alguém que não vai mais com a sua cara. Por favor, entenda isso. O Jesus que te chamou, ele é muito maior do que projetos alienados. O Jesus que te escolheu um dia, o Jesus que te resgatou um dia, é muito maior, é muito maior, é muito maior. Não vive em paz com os seus demônios. Não vive em paz com os seus acusadores. Não divida um quarto na hora da masturbação com os demônios que você vive. Não divida os cômodos da sua casa com os demônios de maldições hereditárias. Não divida a sua vida, o seu trabalho, o seu carro com demônios para você apenas viver. Chame os demônios para a guerra e vença-os. Esse texto a qual Deus trouxe aqui para nós, por favor, não direcione isso. Olha, todos que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados. Por favor, não lembre de uma imagem de uma pessoa que te humilhou esse ano, de alguém que te rejeitou, mas lembre dos demônios. Lembre do espírito das trevas que estão o tempo todo guerreando, batalhando contra você, contra a sua família. A nossa luta é contra demônios, entenda isso. Não é sobre uma pessoa que não concorda do jeito que eu falo, ou como eu falo, ou as minhas ideias, por favor. Por favor. Não faça uma transição de lutas de demônios para pessoas. Porque é mais fácil de você vencer, é só bloqueá-la, é só abandoná-la, é só virar as costas e continuar a vida. Porque aquele demônio que viveu naquela pessoa vai achar outro para te encontrar novamente. E você vai viver desolado? Você vai viver na sua solitude, você vai viver na sua escuridão, porque você não quer confrontar os demônios, que sabe que tipo de pessoa tem acesso a você? Vamos lá, alguém precisa entender isso. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, te ajudarei.
Qual é a sua dificuldade em confiar nesse Deus? Jesus, ele subiu para orar, e quando ele está orando, se você parar para você ver a geografia do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é como se fosse um lago. Ele fica abaixo e ele é rodeado por montanhas. E quando tem muita tempestade naquele ambiente, porque por ele estar abaixo, o vento é como se pegasse uma direção e gera naquele lugar muita revolta na água. O que é tempestade? Tempestade é uma mistura de chuva com o vento. Amém? Jesus, ele está lá em cima do monte. Os homens estão dentro do barco, atravessando. Eu imagino a discussão deles dentro do barco. Como é que Jesus vai chegar no outro lado? Rapaz, eu acho que Jesus deu um somebody love em nós. Jesus estava cansadão, ele saiu fora para descansar e deixou nós aqui só para se livrar da gente. De repente, a tempestade ela começa a vir em uma maneira que aqueles homens eles ficam aterrorizados, eles ficam com medo. E Jesus lá de cima do monte, ele observando com aquele zoom nos olhares dele, no olhar dele, ele fala que aquela tempestade vai pegar aqueles discípulos. E aqueles homens ainda não estão preparados para esse estágio. Eu vou descer e vou me encontrar com eles. De qual maneira? Jesus também pegou a embarcação? Não. A Bíblia diz que Jesus começou a andar sobre as águas. Não existe empecilho para Jesus ir até você, entenda isso. Não existe gravidade, não existe leis contra Jesus, entenda isso, por favor. Jesus, ele começa a andar sobre as águas e a Bíblia diz que aqueles homens eles ficam aterrorizados. Aqueles homens eles ficam amedrontados. E quando eles veem Jesus, eles ficam com medo. Porque existia uma lenda sobre os demônios, sobre os fantasmas que andavam e ceifavam a vida de pescadores. Era 3 horas da manhã, em uma tradução diz, em um livro aqui diz. 3 horas da madrugada, Jesus ele começa a andar. Quando aqueles homens observam alguém andando sobre as águas, certamente é um fantasma. E a Bíblia diz que aqueles homens passam a gritar de medo. Eles começam a gritar de medo um com o outro, clamando pela vida deles. E Jesus ele dá um grito, uma frase muito forte. Não temas, não tenha medo. Sabe o que ele diz? Ele faz a mesma revelação que ele fala naquele dia para Judas, que ele fala naquele dia para aqueles homens, que ele fala para Marta, que ele fala para Moisés. Ele diz: eu sou. Jesus ele diz: eu sou. E só em ouvir aquilo, Pedro é aquele que levanta do barco e diz assim: se é tu mesmo, então deixa que eu vá até você. A Bíblia diz que Jesus responde para Pedro dizendo: então venha. Então vem. Então Pedro ele levanta do barco, ele passa a andar sobre as águas. Eu gosto de um dos livros também que diz que Pedro ele para de olhar para Jesus e começa a olhar o tamanho das ondas do lado dele. Porque tirar os olhos de Jesus é suficiente para você poder afundar. Não leve isso como uma palavra rema, não leva isso como um jargão. Mas eu quero que você faça uma análise na sua vida nesse 2023. Quantas vezes você tirou os olhos de Jesus? Porque você estava de olho no que você poderia fazer. E uma das coisas que mais gera medo em pessoas, sabe o que é? O medo de não estar fazendo o suficiente. A maior pergunta das pessoas é: será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou fazendo o suficiente? Eu poderia estar fazendo mais. Só que o medo trava essas pessoas e não faz com que elas tomem uma atitude. Porque ela está esperando, na verdade, o dia. É só mais um ano, é só mais um mês, é só mais um semestre. As coisas vão voltar a ser como era. Basta Jesus querer. Ei, Jesus está querendo faz tempo. Mas você tem que tomar uma atitude como um Pedro, de levantar do barco e dizer: deixa que eu vá até você. Deixa eu ir até você. Jesus, deixa eu ir até você. Deixa eu usar a minha fé. Só que quando chega um tempo que ele tira os olhos, ele afunda, ele grita socorro para Jesus. Jesus, socorre-me.
E a Bíblia diz que Jesus, ele estende a mão e levanta Pedro e diz assim: homem de pequena fé. E quantas vezes nós somos Pedro no meio da história, no meio da estrada? Quantas vezes nós deixamos a nossa fé de lado, porque nós achamos que as coisas não estão acontecendo da nossa maneira, do nosso jeito, na nossa velocidade, e fazemos as pazes com os demônios. Eu quero que você entenda isso. Eu não estou dizendo que você está indo numa encruzilhada, acender uma vela ou matar um frango. Não precisa disso para você fazer as pazes com os demônios. Basta só você desobedecer a Deus, parar de você fazer aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus falou: quero isso de você, e você se prontificou a fazer. Você disse: não, é isso mesmo. Jesus falou: quero isso de você. Não, é isso mesmo que eu quero fazer também para você. Só o fato de você se recuar, para você tentar salvar a sua vida. Porque Jesus disse o quê? Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder por amor de mim, achá-la. Então que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Satanás, ele trabalha com armadilhas. Satanás, ele trabalha com embaraços. Satanás, ele trabalha com informações. Lembra lá do livro de Jó? Preguei quarta-feira passada. A Bíblia diz que morria todos os servos e ficava só um. Ele vinha e dava notícia para Jó: olha, morreu todos os seus animais, e só sobrou eu de todos os servos para poder te dar essa notícia. Jó, morreu todos os seus filhos, e morreu também os servos que cuidavam da casa, e só sobrou eu para poder te dar essa notícia. Porque Satanás, ele quer te bombardear com notícia para te desestruturar, para gerar uma dúvida dentro de você, dizer: olha, Deus não está cuidando como Ele disse que cuidaria. Para você concordar um pouquinho com Satanás. É por isso que precisa ter uma experiência com Jesus de verdade. É por isso que precisa ter uma experiência de verdade com Jesus. Para quando chegar nesses dias de caos, Jesus, ele enfrentou Satanás, que estava com a Bíblia pregando para Jesus. Ele enfrentou Satanás com a própria Bíblia. Tem alguém aqui comigo? Então você confronta o seu medo quando você não para de orar. Você confronta o seu medo quando você não para de ler a Bíblia, porque você recebe doses de fé. Você recebe doses de comunicação com Deus. O problema é quando essas informações elas chegam e causam um caos. Olha, eu estava montando a mensagem. Olha, vou te falar, eu preciso contar isso para você. Eu estava montando a mensagem e meu irmão, ele não é muito de ligar para mim. Ele é mais na dele. E no meio da mensagem, montando a mensagem, quase terminando, o meu celular toca. E eu olho, tá o nome do meu irmão lá. Aí na hora já veio uma sugestão. Será que aconteceu alguma coisa com a minha mãe? Será que é como se fosse alguma notícia ruim? É um medo, sabe? Naquela hora eu repreendi aquela sensação, aquele medo que veio, aquela flecha, aquele dado que veio na minha mente. Já construí toda uma história antes de atender o celular. E quando eu atendi, era meu irmão desejando um feliz ano novo. Tem alguém aqui entendendo o que eu estou falando? O problema é sobre o mundo que nós estamos, de tantas inseguranças, que nós não sabemos qual será, o que acontecerá em breve, nós não saberemos, nós não sabemos o que está acontecendo, o que estão arquitetando, o que estão formando, o que vai ser de nós. Nessa hora que Jesus está falando: eu sou a paz que você precisa. Nessa hora que Jesus fala: eu estou cuidando de você. É nessa hora que Jesus fala: ei, eu estou preparando o caminho para os seus próximos passos. Na verdade ele diz: eu sou o caminho. Ou seja, está falando sobre caminhar nele, está falando sobre viver o trajeto com ele. Tem alguém aqui comigo, por favor? É nesse momento que você tem que aprender a falar: Jesus, eu quero que o Senhor esteja na minha vida e que eu não me perca, que eu não esteja perdido nesses próximos dias. Porque o medo, ele vem para poder dominar as suas emoções.
O medo ele vem para poder tomar conta da sua mente. O medo ele vem para poder tomar a sua apetite, ou gerar um apetite em excesso, depende, não sei como é que você reage com notícias. O medo ele vem para poder te desestabilizar. O medo ele vem para poder te congelar. O medo ele vem para poder dizer bem assim, fuja. O medo ele vem para dizer assim, corra nessa direção. Que direção? Na direção de uma segurança. Eu falei aqui alguns dias atrás, o que um dia foi usado para poder tirar Adão e Eva do jardim, hoje é usado para poder manter as pessoas na igreja, que é o medo. É o medo que Adão e Eva tinham, que fez eles fugirem de Deus. É o medo que Adão e Eva estavam, que eles não queriam ver a Deus, eles não queriam conversar com Deus. Hoje em dia as pessoas, os pregadores, os líderes, usam esse medo para as pessoas permanecer na igreja. Você pode permanecer com medo, porque eu serei o seu porta-voz. Você pode permanecer com medo, que eu vou ser aqui a condução, eu vou fazer um intercâmbio entre você e Deus. Não foi diferente quando Constantino, ele teve aquela falsa convenção na história, no começo da história da igreja. Ele o quê? O mundo está cheio de cristão, então se eu levantar alguém aqui, e essa pessoa for o Papa, e ele falar, dizer que Deus falou isso, e eu sou a segunda ordem, o mundo vai viver para mim. O mundo vai se prostrar aos meus pés. Tem alguém entendendo aqui? Satanás ele tem as estratégias dele para poder trabalhar. E é por isso que você precisa tanto de Jesus. É por isso que nós precisamos tanto de Jesus, para entender o que de fato Jesus está falando, para nós entendermos aonde de fato Jesus quer que nós estejamos, o que é que nós precisamos estar construindo ou destruindo, porque tem tempo para destruir e tem tempo para construir. Nós passamos mais tempo, às vezes, destruindo do que construindo. Como assim? Às vezes Deus estabelece alguns princípios e nós quebramos esses princípios, porque está sendo desconfortável para nós. Ei, vamos lá. Fomos chamados para poder remir. Eu gosto da palavra reforma. Desde que eu entendi que a palavra reforma não é eu fazer algo novo, mas é voltar ao original. É voltar a ter um encontro de verdade com Ele. O problema é quando você tem medo, você vê as coisas de uma ótica diferente. O problema é quando você tem medo, você fica amedrontado. Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tomei a atitude correta? Será que não era só uma carência? Será que não era... será que realmente Deus falou daquele jeito, daquela maneira? Deus ele diz para os espias, Deus ele diz para Josué, Deus ele disse para, quem é antes de Josué, a igreja que morreu, Moisés, eu te darei a terra. O que é que Moisés ele faz? Vou mandar 2 espias, porque vai que a gente seja pego de surpresa. Moisés ele estava com medo. Só que os espias, quando eles chegaram lá, eles olharam aquele gigante e disseram assim, ei, nós somos gafanhoto perto daqueles gigantes. Eles se viram como gafanhoto, eles se viram muito pequeno. Eles se viram incapazes de conquistar algo, sendo que Deus tinha dado para ele. Tem coisas que Deus deu para você, e todas as vezes você tira os olhos de Jesus, tira os olhos de Deus, e olha para as suas condições, olha para as suas habilidades, olha para os recursos sobre pessoas. Será que Ele vai abrir a porta para mim? Será que Ele vai me ajudar? E nós tiramos os olhos de Deus. Tiramos os olhos daquele que é o dono da promessa. Volte a olhar para Deus. Volte a ouvir Deus. Aí vem a revelação para você nessa noite. O problema é que você aprendeu a conviver sem ouvir a voz de Deus. O problema é que você aprendeu a conviver sem ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não é mais importante. Você coloca lá no YouTube, tem um pregador. Você coloca no YouTube, tem uma canção. E as pessoas estão na igreja sem ter nenhum anseio de ouvir a voz de Jesus. Sem ter nenhum anseio de nascer de novo. Sem ter nenhum anseio de querer mudar algo dentro dela através de Jesus.
O que você está preocupado? Só quero a minha salvação. O que você está preocupado? Eu tenho medo de ser esquecido por Deus. Eu tenho medo de parar de ser abençoado por Deus. Ser abençoado por Deus não é sinal de você estar sendo aprovado, entenda isso. Tem alguém aqui comigo? O problema é que você aprendeu a viver sem ouvir a voz de Deus. A viver no seu tempo de solitude, de solidão. Você está achando que você vai voltar quando você quiser, e não é assim. Porque o pecado faz você caminhar mais do que você estava disposto a ir. O pecado faz você gastar mais tempo do que você estava disposto a gastar. O pecado faz você gastar mais dinheiro do que você estava disposto a gastar. Entenda, vem aqui comigo. O tempo de você voltar é hoje, não é quando você vai querer. Eu gosto daquele filme Deus Não Está Morto, de uma senhorinha que tem Alzheimer e o filho dela está vivendo o ápice da vida dele. Em um momento de lucidez, Deus usa aquela mulher e ela diz bem assim: olha, o pecado é como uma prisão de portas abertas, que você entra e sai quando quer, mas vai chegar um dia que você vai falar assim: agora que eu vou sair, e a porta vai estar fechada. Tem alguém aqui comigo? Por favor, não se acostume a viver sem ouvir a voz de Deus. Não viva como se ouvir a voz de Deus não é importante. Por favor, porque você orou não quer dizer que você ouviu a voz de Deus. Porque você leu a Bíblia não quer dizer que você ouviu a voz de Deus. Porque ouvir a voz de Deus é sobre relacionamento. É sobre você gastar tempo, é sobre você ficar calado. É sobre você se doar para aquele momento. É sobre você querer de fato ouvir a voz de Deus. Não é ouvir uma canção, não é ouvir uma pregação, não é vir à igreja. É uma realidade. É uma realidade, é você ter noção, ter consciência de fato. O pecado, ele te arregaça, entenda isso. O pecado, ele te esmaga, o medo, ele te arrebenta. O medo faz você viver uma ideia de que você não precisa de Deus, e Deus entende o seu medo. A Bíblia diz que Israel, ele recebeu uma ameaça. Estava Eliseu e o seu moço. E aqueles homens, quando aquele servo de Eliseu observa e vê carros, e vê aqueles homens tudo preparado, bem armado, ele entra em desespero. Eliseu, alguém altamente corajoso. Eliseu, um homem que viveu experiências com Deus, um homem que tinha acesso ao reino, um homem que tinha acesso a poder, um homem que tinha acesso ao trono. Quando aquele moço olha para Eliseu, ele vê alguém pleno, ele vê alguém em paz, ele fala: esse cara é louco, esse cara é kamikaze. Eliseu, ele faz uma oração, faz duas orações, mas a primeira ele diz bem assim: Deus, abre os olhos do moço. A Bíblia diz que aquele homem abre os olhos espirituais, ele vê o tanto de anjo que está os guardando. Ele vê carros e carros, carruagens e carruagens. Ele vê anjos com espadas. Ele observa, ele fica apaixonado por aquilo que ele está vendo. Porque para esse tempo você precisa de homens, você precisa de mulheres que façam você crescer espiritualmente, que façam você enxergar as coisas como é necessário enxergar. Pessoas que te motivem a andar com Jesus. Pessoas que enchem o seu coração de esperança em Jesus. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo, por favor? Você precisa entender, abrir os seus olhos. Talvez o seu excesso de medo, sabe por quê? É porque você não se sente uma pessoa amada na sua infância. Talvez você olhe para você e diz: olha, eu não fui alguém amado na minha infância. Eu fui alguém rejeitado, eu fui alguém esquecido. Mas aí, a pergunta que eu tenho para você é: qual é a sua concepção de amor? Porque você não pode cobrar amor do seu próximo, entenda. Você não pode cobrar um amor dos seus pais na medida que você entende sobre o que é amor. Porque amor é fazer o melhor.
Talvez você não foi bajulado emocionalmente, perdão, o termo da palavra foi o que veio à minha mente agora, como um vizinho, como um primo seu, que recebia um abraço dos pais dele e dizia, eu te amo, um beijo. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, ou talvez você nem foi criado com os seus pais, mas talvez nunca lhe faltou um alimento, porque sempre Deus usou alguém para te amar, alcançando, fazendo o melhor para você nessa área. Talvez nunca faltou uma roupa, por mais que fosse velha, por mais que fosse gasta, sempre chegou ao seu corpo algo que te cobrisse, porque isso é uma percepção de amor, é chegar recursos para você, é chegar o cuidado para você, mas isso faz Satanás, ele ministra, dizendo que você sempre esteve só. Talvez Satanás ministra que ninguém nunca olhou para você, e esse excesso de passado não deixa você viver o presente, porque você não quer ser curado nessa área, porque é o argumento que você tem. O castelo é construído por argumentos. Talvez o seu argumento é: você não sabe quem foi os meus pais, você não sabe o que o meu pai fazia comigo, você não sabe o que minha mãe fazia comigo, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Talvez esses são os seus argumentos, não deixando você ser curado, como se fosse sua carta na manga, porque você age assim hoje. Você pode agir como você quiser, até você conhecer Jesus. Vou repetir para você: você pode agir como você quiser, até você conhecer Jesus. Porque Jesus, ele supre toda a sua carência. Jesus, ele supre toda a sua necessidade de amor. Jesus, ele supre tudo aquilo que você precisa. Deu horário já? Deu horário? Josiel, ele está avisando assim, ó, quase a dança do TikTok, faz assim, deu horário. Vamos lá, igreja. Se coloca de pé que eu termino essa mensagem outro dia, vamos orar. Meu Deus, eu nem comecei a pregar, glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Vamos orar, igreja. Agradecendo a Deus por esse ano de 2024 que começa hoje. Essa chave foi virada. Medo nunca mais, por favor. Medo nunca mais, por favor. Levante sua mão.